Shalom. A câmera é muito boa, mas ela tá fazendo um barulho que eu não sei de onde vem, então. Missionária Magali. Marcela já colocou um novo link lá. Legal. A câmera é muito boa, mas tá fazendo um barulho estranho. Vão entrando. A Magali disse que não tá conseguindo entrar porque o celular é do Laércio e a conta do Face é bloqueada. Mas o Laércio, ele não tem. Mas você entra pelo seu Face, Magali. Gente, tá ruim o sinal? O pessoal tá reclamando no grupo que o sinal tá ruim. Eu acho que o Márcio ainda tá no outro vídeo. Avisem lá. Me ajudem aí, por favor, a trazer a dona Ivanilda. A Ivanilda está dizendo que não conseguiu entrar. Eu acho que ela está tentando entrar no vídeo que a gente acabou de desligar ele. Ajudem lá. A Miss Ivanilda. Então aqui nós temos o Marcelo, a Lucy, a Adriana, a Fran, o Artemis, a Maria, a Anaísa. Cadê a Tereza, gente? Por favor, ajudem a Tereza. Acho que ela tá no outro vídeo. O Márcio também, a Ivanilda também. Eu tirei a câmera e o vídeo caiu. A Sandra, a Gabi, Mônica e o Maravilha. Tá faltando o Maravilha. Ele disse que a conexão estava ruim, mas é porque ele deve estar no outro vídeo. Não sei. A missionária Magali não está conseguindo entrar por conta do Facebook, que ela está sem o Facebook dela.
Tô menos 10 quilos. Deus manda, a gente obedece, né, Simone? Tereza, entra nesse. Bem, irmãos, tá faltando Márcio. A Magali não consegue por conta do Face. Tem que acordar esses homens, gente. De tantos homens na igreja. Nós temos 3, 4 na escola dominical. Precisamos despertar para isso. Luci, por que você não vai para o culto hoje? Irmãos, a prioridade é a casa de Deus. Precisamos dar prioridade à casa de Deus, precisamos dar prioridade ao culto em unidade. O Márcio está aqui, eu não estou vendo ele, eu vi ele no outro vídeo. Quando ele chega, ele já chega chegando. Então vamos dar início à aula de número 2. Lição de 2, quem era Jó? Muito bem, Artemis, boa ideia. Textual diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática diz assim: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Havia um homem na terra de Uz. Nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 a 5. Diz assim, abra sua Bíblia lá, em Jó, capítulo 1, versículo do 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. A aula de hoje vamos falar sobre o caráter e a pessoa de Jó. O que isso nos ensina? O primeiro tópico na revista diz que Jó era um homem de caráter irretocável. A introdução diz assim: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante na fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais da sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nessa lição, destacaremos alguns traços na vida e espiritualidade de Jó. Primeiro, Jó era íntegro. O caráter define que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam o seu interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta,
e, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que produz no hebraico tam, possui o sentido de inocente e sem culpa. No grego, a Septuaginta diz que a alétenos remete ao que é verdadeiro. Alétenos. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições, diligente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus. A Bíblia também vai dizer que ele era reto. Ele era um homem reto, que no hebraico é Hassam, que tem o sentido de alguém justo. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, um homem de Uz era justo, reto e se comportava de maneira irrepreensível, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém que teme a Deus e desvia-se do mal. Essas palavras, de acordo com o termo relativo ao hebraico, sur, yar, produz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e desviava-se do mal. Os termos relativos no grego, Theosebes ou Apecho, trazem o sentido de alguém devoto ao culto e adoração a Deus, que isso mantinha o mal sempre à sua distância. As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinava: temer a Deus e apartar-se do mal. Quem disse isso foi Salomão em Provérbios 3:7. Ele também era sábio e Jó também era próspero. O segundo tópico vai dizer que ele era conselheiro e sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias e nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó, nesse sentido e nesse aspecto, ele foi um homem sábio, rico e próspero. Ele foi também maior, aqui não por ser entendido apenas como referência de bens materiais, mas em sabedoria. Os estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que em qualquer outra pessoa daquela região. Ressaltam o conhecimento da sabedoria de Jó conforme se destacava a sabedoria dos orientais. Expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente em que a pessoa recorriam com frequência em buscas de conselhos. Um homem próspero, o homem de Uz, não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca alguém, diz, além da sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um grande fazendeiro, bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e tinha também muitíssima gente ao seu serviço. A prosperidade de Jó era baseada no ser e não no ter. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se reflete em relação harmoniosa entre eles e sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era prosperidade estabelecida somente no ter, mas no ser. Vamos colocar um parênteses aqui. Tem muita gente na igreja que é próspera, mas ela não tem, vamos dizer assim, ela não está rica. Por quê? Porque não tem temor, obediência e o coração não está disposto a obedecer a Deus. Tem pessoas que são ricas, mas elas não estão ricas por ser ricas. Elas têm. Ou seja, elas apenas estão ricas por ter. Mas no momento que passar uma situação difícil no país, logo ela não vai ter mais. Logo ela não vai continuar sendo rica. Então, Jó,
ele não tinha sua riqueza apenas no ter, mas ele possuía sua riqueza no ser rico, que é bem diferente. Então, o homem, Jó, era um homem dedicado à família. O terceiro tópico diz que ele era um homem dedicado à família e os seus filhos e faziam banquetes de casa em casa, cada um no seu dia, enviavam convite às suas irmãs e comiam e bebiam. O ambiente descrito aqui é de uma família harmoniosa, de forma feliz, que festejava a vida de forma que o texto sugere dissoluções, bebedice, ou de nenhuma forma o texto sugere que eles eram beberrões, como muitos pregadores afirmam, que eles gostavam de farra e por isso Jó prestava sacrifício. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está mostrando pessoas que eram ricas, mas que desfrutavam da sua vida em família, harmoniosamente. Amém? Então, a lição de hoje, nós vamos falar um pouco sobre este homem chamado Jó e tudo o que ele é e o que ele nos ensina. Tá? Lembrando a vocês que nós estamos estudando o livro de Jó e hoje nós vamos falar da pessoa de Jó. Nessa aula nós vamos tratar um pouco a respeito do caráter de Jó, quem foi esse homem. A Bíblia, como nós já vimos, não fala muito sobre a pessoa de Jó, mas a Bíblia deixa bem claro quem era Jó no seu caráter. O que nós podemos aprender com Jó e qual o legado que ele deixou para a nossa geração nos dias de hoje. O livro de Jó nos ensina a respeito desse patriarca, a respeito do seu caráter e a respeito do seu patrimônio, a respeito da sua família. Isso é muito importante, irmãos, para nós cristãos hoje. Estamos vivendo uma vida dissoluta, sim. Estamos vivendo uma vida de prazeres, sim. Estamos preocupados com a família, com o tio, com a vovó, com o papagaio, com a visita na casa do vizinho, com o aniversário do cachorro, mas não estamos preocupados em viver em unidade e não estamos tendo temor a Deus o suficiente para obedecer a sua palavra. Então, irmãos, muitas vezes, se olharmos tudo que está acontecendo ao nosso redor, não é culpa de Deus, mas é culpa da forma com a qual nós estamos vivendo perante esse Deus. Aí você diz, mas Jó vivia perante Deus, e olha o que veio sobre ele. O que veio sobre Jó não foi consequência daquilo que ele era ou deixou de ser. Amém? Então, o homem e o caráter de Jó era irretocável. Você, como eu estava dizendo aqui, o que houve com Jó não era pelo que ele era ou deixou de ser. É tanto que Deus, em um só dia, devolve 2 vezes mais tudo que Jó tinha. Então, vamos falar um pouco do caráter de Jó e o que é o caráter para nós. O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir do indivíduo. Uma coisa que um pastor observa muito nas pessoas é o caráter delas, porque o caráter dela mostra o nível de santificação da pessoa, a forma que ela está reagindo. Muitas pessoas entram e saem da igreja e nós começamos a observar o caráter dela, se ela está reagindo da forma que agia anteriormente ou se ela está reagindo de uma forma diferente de acordo com os ensinos e com as orientações que é dado com a pessoa. Então, caráter é um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa. E esse conjunto de qualidades e defeitos é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade e o seu caráter. Então, esse conjunto de qualidades é que determina a minha conduta e a minha moralidade, a forma com que eu me comporto na igreja, em casa ou em qualquer lugar. Porque o caráter, ele define o que é uma pessoa de verdade. Porque a pessoa que tem um bom caráter, ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior.
Uma pessoa que tem um bom caráter, ela não fica maquinando a mentira, ela não fica maquinando, é interessante, ela não fica maquinando, ela não fica maquinando o que vai fazer para se esconder ou para, vamos dizer assim, para sair de uma situação. Uma pessoa que tem um bom caráter, ela é verdadeira. E um mau caráter, não, ela já é diferente. É uma pessoa que não merece confiança. Ela dá tantas desculpas em cima de mentiras que ela não merece confiança. Ela se torna desonesto. Ela não possui valores que a defendam. Os valores de Jó o defendiam perante Deus e perante as acusações do próprio Satanás. Aí vem uma pergunta, né? Os seus valores, o seu comportamento, a sua conduta, as palavras que saem da sua boca podem te defender diante de Deus e diante de Satanás, diante das acusações dos homens? Será que nós estamos sendo mau caráter na igreja e dentro da nossa própria casa? Ou nós estamos sendo como Jó, com um caráter excelente que define uma confiança perante as pessoas? Quanto a Jó, o próprio Deus testemunhou dele. Em Jó, capítulo 1, verso 8, diz que Deus foi a pessoa que falou do caráter de Jó para Satanás, né? Porque Satanás veio defamá-lo, né? Dizendo, olha, Jó, ele te serve e teme diante da tua pessoa por conta que você colocou uma cerca protetora em volta dele. Aí Satanás vai dizer, eu não posso nem tocá-lo, porque tem uma cerca em volta dele que você colocou, por isso que ele te serve tão bem, né? E Deus vai e fala para Satanás, ele é temente, ele é íntegro, ele é reto, não por conta da cerca protetora. Então, esse testemunho de Deus é importante para a vida do cristão. Você pode ver quando Cristo foi batizado, o próprio Deus é testemunha desse Cristo. Quando uma pomba desce na cabeça de Cristo, como símbolo do Espírito Santo, os céus se abrem e uma voz ressoa como um trovão e diz, esse é o meu filho amado, a ele seguir, a ele obedecer, a ele dar ouvidos. Então, o próprio Deus testemunha da pessoa de Cristo, o próprio Deus testemunha de Abraão, Isaac e Jacó, o próprio Deus testemunha a respeito de Jó. Aí eu abro mais uma vez um parênteses, será que Deus pode testemunhar ao nosso respeito? Quando encontram acusações ao nosso respeito, sejam de pessoas, sejam de homens, sejam do próprio Satanás, o que Deus tem a falar ao nosso respeito? Importante na vida do ser humano não é o que os outros dizem dele, e sim o que Deus fala a respeito dele. Isso é o que importa para minha e para a tua vida. Tem um versículo bíblico que diz que o nosso comportamento vai envergonhar as pessoas que nos acusam a respeito da nossa conduta. Então, a Bíblia vai dizer, mantenha-se reto, mantenha-se com um bom caráter, íntegro diante das pessoas, e por mais que elas tentem te acusar, por mais que elas tentem contra você com palavras, o teu comportamento vai envergonhar esse tipo de gente. Mas, irmão, nós estamos envergonhando a nós mesmos. Em vez da gente envergonhar os que nos acusam a respeito da nossa pessoa, nós estamos envergonhando a nós mesmos. Eu encontro pessoas mentindo dentro da igreja porque elas querem passar mais tempo no banheiro se olhando no espelho. Irmãos, eu sou muito observadora. Eu tinha entrado no banheiro e observei o banheiro limpo e vi que não tinha papel algum no banheiro, ou seja, alguém foi lá e trocou, né, o lixo do banheiro. E tinha uma irmã no banheiro e eu esperando, e ela no banheiro há um bom tempo, e eu batia e ela não saía, e quando ela saiu ela disse, é que eu estou naqueles dias, então por isso eu demorei. E irmãos, eu entrei no banheiro e quando fui jogar o papel higiênico, não tinha papel higiênico nenhum.
Então, se a irmã estava naqueles dias, provavelmente ela teria que se limpar. Então, a irmã mentiu. Então, veja que a facilidade que nós temos de mentir, só porque queremos ficar um pouco mais no banheiro, ou até porque queremos, vamos dizer assim, esconder alguma coisa, ou porque queremos passear, ou porque hoje eu mereço sair. Então, nós estamos sempre dando desculpas para aquilo que para nós é melhor. E com isso, nós estamos defamando o nosso próprio caráter. Pode não estar defamando diante dos homens, mas estamos defamando diante do próprio Deus. Né? Então, veja o que Deus falou a respeito de alguns homens na Bíblia. Em Isaías 41:8, ele diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Será que Deus pode nos chamar de amigo? Será que somos tão amigos de Deus ao ponto de querer estar com Ele? Né? A Bíblia diz que tem amigos que se tornam como irmãos, estão sempre lado a lado. Olha o que Deus falou de Gideão em Juízes 6:12. Gideão é um varão valoroso. Olha o quanto ele é importante para mim. Em Atos 13:22, Deus vai dizer que Davi é conforme o coração de Deus. E em outras passagens vai dizer que Davi também era amigo de Deus. Um dos textos mais lindos que eu acho é a respeito de Daniel, que está em Daniel 11, o que Deus acha a respeito de Daniel. Um homem muito desejado, oh glória! Já pensou, irmãos, você ser desejado por Deus? E Paulo, em Atos 9:15, que Deus chama ele de vaso escolhido. Irmãos, Deus olhar para você e dizer, esse eu escolhi para uma obra. E quanto a Jó, Deus abre sua boca no capítulo 1, verso 1, e diz, o seu nome era Jó, ele era um homem íntegro, correto, temia Deus e desviava-se do mal. E esse foi o testemunho que Deus abriu a boca para falar a respeito de Jó ao próprio Satanás. Íntegro e sincero. A primeira informação que temos acerca do caráter de Jó é que ele é um homem íntegro. Isso fala do seu caráter moral, um homem verdadeiro no seu íntimo, né? Que é isso que eu estava falando. Ele não era verdadeiro somente no exterior, mas intimamente ele não planeja mentir, ele não planeja se ocultar de situações com mentira, mas ele era um homem sincero e íntegro diante de Deus, e a verdade estava no seu interior. Jó, capítulo 8, verso 20, diz que, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos de quem fazem o mal. Então, a integridade de Jó fez com que o próprio Deus o guardasse e não o rejeitasse. A nossa integridade, irmãos, diante de Deus e dos homens, faz com que nós não venhamos ser rejeitados pelo próprio Deus. Então, em Jó, não havia duplicidade, nem hipocrisia. Ele não era um homem de dupla ação. Em um momento ele é um, em outro momento ele é outro. Não. Ele era um homem que verdadeiramente as pessoas poderiam confiar na palavra que saía da sua boca, né? Jó foi íntegro na sua riqueza e permaneceu íntegro também na sua pobreza, né? Será que podemos permanecer íntegro quando tudo nos vai bem e quando tudo nos vai mal? Será que o nosso coração vai mudar alguma coisa caso Deus tire alguma coisa de nós, né? Tem pessoas que não mudam, não deixam de ir para a igreja, mas no seu íntimo elas estão zangadas, elas estão angustiadas, porque
porque de alguma forma perderam, né, o que lhe tinha. Outras não servem a Deus com a mesma alegria, porque situações vieram sobre a sua vida, né? Mas Jó, ele foi íntegro tanto na riqueza quanto na pobreza. Tem pessoas que na sua pobreza servem a Deus com muita alegria e ficam o tempo inteiro: ah, pastor, se Deus me abençoasse, ah, pastor, se Deus me abençoasse, ah, pastor, eu faria isso pela igreja, eu faria isso pelos irmãos. Faria nada, irmão, faria nada. Se você realmente fosse fazer, Deus realmente ia te abençoar. Sabe, se realmente nós fôssemos fazer alguma coisa, realmente Deus nos abençoaria. Quantas pessoas chegam e dizem: ah, se Deus me abençoasse, e quando Deus abençoa, elas saem da igreja. Quando Deus abençoa, a primeira coisa que elas fazem é que o pastor está pedindo demais. Né? Na pobreza, quando o pastor pede, as pessoas ficam: ai, se eu pudesse. Mas quando Deus abençoa, ah, não, eu acho que o pastor já está pedindo demais. Não, eu acho que já é a segunda vez que aquele irmão pede, eu acho que não, é exagero. Então a gente mente para nós mesmos ao nosso respeito, né? Nós mudamos de acordo com o que temos. Jó não tinha essa duplicidade. Ele foi íntegro quando estava honrado e permaneceu íntegro quando estava no pó e na cinza. O Salmo 26:1 vai dizer assim: faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade e tenho confiado no Senhor sem vacilar. Aí eu pergunto para você: por que você acha que Deus fez justiça na vida de Jó? Diante de todas as acusações, diante de todos aqueles diálogos, diante de tudo que você ouviu dos amigos dele falando a respeito dele, né? Nós vamos estudar isso nas aulas mais para frente, os discursos que eles fizeram, e um dos discursos dos seus amigos era que de alguma forma Jó era culpado, né? Mas a justiça do Senhor, por conta da integridade de Jó, fez com que Deus devolvesse a honra para Jó. A Fran está dizendo aqui: eu conheço uma pessoa que veio falar para mim que saiu da igreja porque perdeu sua loja e tudo que ouvia sobre bênção não era de Deus. Então eu entendi que essa pessoa estava na igreja por causa de bênçãos e não por Deus. Para começar, uma pessoa dessa, com certeza, não estava em unidade, não estava em comunhão com a igreja, portanto, não recebe da unção daquilo que está sendo profetizado no culto. Deus pode até querer abençoá-lo, chamando a pessoa para perto, mas o coração estava tão longe, né? Desobediente, porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Deus abençoa, Deus fala, Deus diz: olha, você não vai ter só isso aqui, você tem a prosperidade em você, você vai ser abençoado. A pessoa não vem mais à igreja, a pessoa não participa mais do culto, não participa nem sequer dos cultos online. Eu vi pessoas que nem dos cultos online participa. Aí vem dizer que está em comunhão com a igreja, não está. Não participa da vida da igreja e diz que está na igreja, não está. Pessoas que querem as bênçãos da igreja, querem da igreja, mas não querem dar-se para a igreja, não querem participar do corpo. Deus pode até ter prosperidade com uma pessoa dessa, eu acredito que Deus falou com esta mulher, sim, mas não viveu em integridade, em obediência e nem muito menos em comunhão com o corpo de Cristo, né? Porque eu falei até para o pastor, né? Tem coisas que Deus mostra para gente, que quer abençoar, que quer curar, mas eu não abro mais a minha boca para falar para um desobediente. Porque para quantos desobedientes eu falei a vontade de Deus e eles continuaram na sua desobediência e não receberam nada. E depois a gente escuta frases como essa: ah, eu não recebi nada.
Não recebeu porque não andou nos caminhos do Senhor, porque aquela era a vontade de Deus para a pessoa. E eu vejo pessoas que estão na igreja que são guardadas, elas chegam de uma forma tão trágica, né? Eu conheço essa pessoa que a Fran está falando, e chegam na igreja prestes à beira de um divórcio. Eu entrei na brecha desse divórcio, para você ter uma ideia. O demônio gritou no meu ouvido quando eu estava orando por esse casal. E foi tão real que eu me assustei, eu olhei para trás, achei até que o pastor tinha brincado comigo. E passei meses da minha vida lutando dentro da minha própria casa com aquele demônio, porque eu entrei numa brecha que, vou ser sincera, nem eles mesmos queriam entrar. E Deus trouxe uma reconciliação. Deus trouxe o amor de volta para aquele casal. E eles começaram a ser abençoados. O espírito de rejeição saiu de perto deles. Eles passaram a se amar, ao ponto de terem uma filhinha. E eu tentei trazer essa pessoa para a igreja. Eu tentei trazê-la para a casa de Deus. Mandava mensagens, mas a pessoa vivia com o coração na vida a qual estava vivendo, né? Porque Deus abençoa a família, Deus abençoa com bens, mas a pessoa vive uma vida dissoluta e sem temor a Deus. Então, irmãos, não queira receber de Deus, sendo que você não vive na presença de Deus. Não queira receber de Deus, né? Da forma que Deus se apresentou para aquele casal foi lindo. Se uniram, não se divorciaram, tiveram uma filha linda, montaram lojas, compraram coisas que jamais pensavam em comprar. E quando você pensa que a pessoa está bem, a pessoa começa a viver longe dos caminhos de Deus. Tem pessoas que voltam para a igreja, pastor, eu estou firme, eu estou bem, mas com pouco tempo começam a mostrar os mesmos erros. Começam a dar desculpas, começam a viver a vida que viviam. Então, logo nós pastores abrimos mãos e esperamos que aquela pessoa viva de acordo com a sua vida. Porque não adianta eu querer trazer uma pessoa para Deus se ela mesma não quer fazer a vontade de Deus. Ou somos crentes, ou vivemos para Deus, ou não. Então, essa pessoa recebeu muito de Deus, Fran, mas ela foi muito ingrata com a própria igreja. Imagine-se com Deus. Então, Salmo 26:1 diz que Deus faz justiça para aqueles que andam em integridade. Então, se você anda em integridade, como João andou, pode ter certeza que na hora que você clamar, Deus vai ouvir. Porque o caráter, irmão, ele vem antes da grandeza. Então, o caráter de Jó estava acima da sua riqueza. A palavra do Senhor diz que um homem íntegro, Deus não rejeita a sua oração. Você pode ver no final do livro de Jó, nós vamos estudar tudo isso, e pode ver que Jó, ele ora a Deus, porque Deus orienta ele que fosse orar. E quando ele ora pelos seus amigos, tudo é restituído. Por quê? Porque o íntegro, quando ora, Deus ouve, né? Eu já ouvi pessoas dizer, eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Então existe, vamos dizer assim, não existe comunhão dessa pessoa para com o próprio Deus, né? A Bíblia vai dizer que Jó era reto. No livro de Jó diz que ele era um homem reto. A retidão, irmão, é consequência da integridade. É aquilo que você é quando você está sozinho. A retidão é aquilo que você é quando você está em público. Não importa se você está no seu quarto, não importa se você está na sala da sua casa e não importa se você está na igreja ou na rua. Você é a mesma pessoa, porque a integridade é aquilo que você é quando está sozinho e é aquilo que você é quando está em público. E Jó era este homem, reto. Olha o que Salmo 25:21 diz, que a integridade e a retidão me protejam.
porque a minha esperança está em ti. Então, o Salmo 25, 21 está dizendo o quê? Que a integridade e a retidão nos protege. Você vai ver que o próprio Deus protegeu e devolveu a Jó tudo que ele tinha. Então você vai ver que vale a pena ser reto e vale a pena ser íntegro. Não pelo que Deus vai me dar, mas porque eu sou assim. Isso é que as pessoas precisam entender. Porque não adianta. Vamos ver versículos aqui de pessoas que são ímpias, elas vão continuar sendo ímpias. Por mais que você tente trazê-las para a comunhão da igreja, por mais que você tente trazê-las para entender o que Deus tem para a vida delas, elas não vão querer simplesmente porque está no seu coração. São mau caráteres. São pessoas que não são íntegras, que não são verdadeiras. O Márcio está dizendo aqui, pastor, eu conheço uma família inteira que saiu da igreja porque prega cura e libertação e eles preferem viver no pecado. Exatamente. Exatamente. Tem pessoas que não suportam o fato da gente ensinar. Irmãos, igreja cheia é muito fácil. Eu poderia ter 200 pessoas hoje no culto, trazer um monte de amiga minha que eu conheço e dizer, vamos estourar com São Caetano. Vamos fazer uma semana de campanha e todo dia a gente vai ter aquela explosão e vamos mexer com as almas da pessoa. Irmãos, a igreja ia lotar. Até você que é da igreja, você ia dizer que maravilha, pastora, que bênção. Mas a maior bênção é quando nós estamos numa escola dominical como essa e eu escuto mulheres chegarem para mim e dizer: nossa, pastora, eu estava em pecado, eu estava numa vida assim, eu vivia assado e eu não sabia. E abriu-se a mente e a pessoa começou a andar numa vida de retidão, de integridade, e você vê a vida da pessoa mudar completamente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não só nos coloca nos caminhos do Senhor, mas ela nos traz uma vida próspera sobre essa terra. Né? Porque o reino de Deus é isso, é cura, é saúde, é prosperidade. Essa família que sai da igreja porque vive uma vida dissoluta em pecado, a gente poderia pregar, irmãos. Quantas vezes a gente está pregando, estávamos pregando debaixo de opressão no culto. Irmãos, quantos cultos nós fizemos com a igreja com 100 pessoas, 80 pessoas, bancos cheios, e a gente pregando debaixo de opressão. Quando a gente falava, irmão, esses funk não prestam, as pessoas davam risadas, balançavam suas cabeças. Quando a gente dizia, quando a gente diz, irmão, deixa de mentira, a gente percebeu a mentira, para de ficar ouvindo falsos profetas, para de ficar atrás de profeta, anda de acordo com os preceitos do Senhor. As pessoas zombavam, baixavam suas cabeças, cutucavam umas às outras. Irmão, a gente pregava debaixo de opressão. E teve um momento que a gente foi orar a Deus clamando misericórdia, porque a gente não suportava mais aquilo. Então Deus teve que fazer o quê? Deus teve que tirar muita gente da igreja. Sim. Deus precisa muitas vezes fazer isso. Sim. Deus precisa proteger o seu povo, irmão. E se para isso ele tiver que tirar algumas pessoas que não aceitam aquilo que Deus está trazendo, ele vai tirar. Então, a integridade e a retidão de um homem protege ele. E também ele coloca a esperança no Senhor. Maria está dizendo, Deus me ouve de forma majestosa. Tem oração que quando termino, amém, parece um alívio da alma. Isso é uma realidade. A Simone está dizendo, pastor, eu vejo que somos seres errantes e precisamos estar sempre na presença de Deus. Para mudarmos nosso caráter, para errarmos menos, nos arrependemos, nos consertar. Missão e os erros. Arrependemos, consertar missão, os erros, menção, acho que é menção aos erros. Enfim, precisamos de Deus para sermos melhor. Verdade. Se não for Deus na nossa vida, nós vamos ser um cambô de mau caráter
de gente ruim que tem pela face da terra. Isaías 26:10 vai dizer assim: ainda que tenham compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Ainda que eu tenha compaixão do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que conhece a Deus, que ouve a palavra de Deus, mas ela não quer ficar na presença de Deus. Irmãos, esse é o ímpio, tá? O ímpio, ele conhece o caminho de justiça. Se você vê todos os versículos, todos os textos falando de um ímpio, são pessoas que conheceram a Deus e zombam de Deus e não querem estar na presença de Deus. Eles não querem a palavra de repreensão, eles não querem a palavra de disciplina, eles só querem ouvir: ah, tudo bem, ah, ok, ah, tá ótimo. O ímpio, ele é aquele que conheceu a Deus, mas não quer praticar a justiça. Isaías 26:10. Ainda que eu tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça na terra da retidão. E na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Então, o ímpio, ele não teme a Deus, ele não presta reverência a Deus, ele não quer saber de andar nos caminhos de Deus, né, Márcio? Ele vai querer viver uma vida de pecado, de bebedice, de prostíbulo, né? Aí a mulher acha que é sábia porque está com o marido ali o tempo inteiro, mas o marido está se matando. O marido está se matando em seus pecados, mas ela se sente bem só porque ele está ali. Isso não é ser sábio, isso não é guardar a sua casa. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos nos enganando a nós mesmos. Na terra da retidão, o ímpio não consegue ficar, ele vai agir perversamente. Ele vai agir com fofoca, com mentira, com contenda. Ele não vai aceitar a palavra que é pregada. Ele vai sempre murmurar a palavra que é pregada no lugar. Ele vai sempre dizer: não é bem assim. Ai, Deus não quis me abençoar. Deus não quis isso é uma mentira. Ele vai estar sempre agindo perversamente, porque ele não reconhece a majestade do Senhor. Então, irmão, não adianta ter compaixão desse tipo de gente. Quando o pastor pega uma pessoa dessa e diz: por favor, se retire da igreja, porque você está aqui há tantos anos e você não mudou, retire-se. Aí o pastor é obrigado a tirar dos grupos, o pastor é obrigado a fazer tanta coisa. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro: não adianta você ter compaixão de uma pessoa que não quer mudar. Não adianta você ter compaixão de uma pessoa que age impiamente dentro da terra da retidão. Não adianta você ter compaixão de uma pessoa que age perversamente na terra da retidão. Essa pessoa nunca vai reconhecer a majestade de Deus. Irmão, eu vou ter uma igreja para pregar bênção e bênção e bênção e bênção e bênção 24 horas. É o que acontece com essa pessoa que a Fran falou. É o que acontece com essa família que o Márcio citou. Pessoas que saem da igreja para viver no seu pecado. Pessoas que saem da igreja porque acham que Deus é obrigado a estar sempre dando para elas, mas elas não dão nada. Só uma pergunta, Fran. Pergunta para essa pessoa quantos dízimos ela devolveu. Quantas ofertas ela colocou na igreja. Quantos bolinhos ela colocou na mesa de festa. Márcio, pergunta para essas pessoas o que elas acham da igreja. A primeira coisa, elas vão criticar, elas vão odiar, porque não reconhecem a majestade do Senhor na terra da retidão. Isaías 26:10. Então, a retidão, irmão, tem a ver com os nossos atos externos. Enquanto a integridade e valores internos, os meus atos e o meu comportamento externos vão ser de honra e de valor a Deus.
A verdade, primeiramente, tem que estar dentro do meu íntimo. E só um detalhe, irmão, deixar bem claro para vocês que estão assistindo essa aula. Para de ficar mentindo para pastor. Irmão, ninguém mente para pastor. Pastor, ele ouve com este ouvido, mas este ouvido aqui está ouvindo o que vem do alto. Aí você diz, pastor, e quantas pessoas já manipularam situações da igreja? Repito, quantas vezes nós agimos com o nosso coração? Fomos igual Samuel, tendo misericórdia de Saul, quando Deus mesmo nos avisava, né? Há 2 anos, 1 ano e meio atrás, Deus nos avisou por meio de 2 apóstolos: tira tal família da igreja, tira de todos os grupos. E nós agimos com misericórdia. Ai, e se a gente fizer isso, vão se desviar de vez. E se a gente fizer isso? Meu Deus, será que é isso mesmo? Nos confirma, nos dá, Senhor, mais uma situação. Deus já havia dado 5 situações, a gente ainda pedindo mais situação, né? Aí a pessoa volta para a igreja, a pessoa continua mentindo, continua dando desculpa. E Deus está dizendo, não mudou, não mudou. E a gente está fazendo de conta, mentindo para nós mesmos que acreditamos. Irmãos, não se mente para pastor. Pastor, ele é orientado por Deus. E quando o pastor aceita alguma coisa tua, é porque ele está agindo com o próprio coração dele. Então a retidão tem a ver com os nossos atos externos, diante da nossa verdade que está no nosso interior. A verdade está dentro do nosso íntimo. E é essa verdade que está dentro do nosso íntimo que nos coloca a praticá-la publicamente diante dos homens, né? E a Bíblia vai dizer que Jó andava com Deus e demonstrava sua retidão nas suas obras. Você vai ver no livro de Tiago, o irmão de Jesus, lá no finalzinho da Bíblia, falando sobre isso, sobre um homem salvo que pratica a sua salvação por meio de suas obras, né? E muitas pessoas levam aquele livro como caridade, né? Por conta de Francisco de Assis, por conta da Septuaginta, as traduções e tantas outras coisas, trouxeram o livro de Tiago como um livro de obras e caridades, e não de retidão e salvação praticada, né? Então, Jó 29, 15, 16 vai dizer assim, o próprio Jó dá testemunho. O próprio Jó dá o seu testemunho. Olha o que ele diz dele mesmo. Eu era os olhos do cego, ou seja, ele ajudava. Eu era os pés do aleijado. Eu era o pai do necessitado e examinava com dedicação a causa do desconhecido. Ninguém falava para Jó, fulano está precisando de ajuda, Jó, eu estou precisando de um pão, Jó. Em nome de Jesus, traz aí um pacote de café, Jó. Não, ele examinava com dedicação a causa dos desconhecidos. Então, veja que homem íntegro, que homem justo, que homem reto diante de Deus, né? Jó, em seus argumentos, ele deixa bem claro quem ele era diante das acusações. No subtópico 3 vai dizer que ele era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Irmão, só um detalhe para falarmos um pouco desse versículo de Isaías 26:10, que nós temos compaixão do ímpio. Tome cuidado, você pode estar tendo compaixão de pessoas que nem Deus tem mais compaixão, tá? Nós quase perdemos a igreja por termos compaixão de pessoas que nem Deus tinha mais compaixão. Talvez você pode estar abrigando pessoas que nem Deus mais quer abrigar, e você está tendo compaixão. E olha o que Isaías 26 diz, né? Essa pessoa nunca vai aprender a justiça e nunca vai agir de bom grado na terra da retidão. Ela sempre vai agir perversamente, porque não reconhecem a majestade do Senhor. Então, Jó era um homem que se desviava do mal. Primeiro,
Ele tinha uma vida de devoção positiva. Ele temia a Deus. Então aqui está o segredo de Jó. Ele temia a Deus. Ninguém pode ter uma vida interior santa sem temer a Deus, né? Ela vai até por obrigação, porque a esposa exige, porque o pastor exige, porque a igreja exige, ela vai até tentar ter uma vida de santidade. Ela vai até tentar ser bonzinho. Mas na primeira situação, ela vai ter raiva porque ela está tentando ser boazinha. Então ela vai ter raiva do pastor que está ensinando o caminho, ela vai ter raiva da irmã Magali que está cobrando ela de vir para os ensaios, ela vai ter raiva do pastor que vai dizer de novo, irmã. Ela vai ter raiva. Por quê? Porque ela está fazendo as coisas por obrigação. Ela não está fazendo por temor a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, se eu tenho temor a Deus, eu aperfeiçoo a minha santidade. O temor a Deus, ele aperfeiçoa a minha santidade. O temor aperfeiçoa a santidade, né? Você não vai cansar de ser bonzinho, você não vai cansar de orar, você não vai cansar de fazer boas obras, você não vai cansar, porque eu vou dizer uma coisa, irmão, se o pastor não tivesse temor a Deus, nós já estaríamos cansados de servir a igreja, né? Olhando a situação da igreja hoje, nós poderíamos olhar e dizer: eu não tenho responsabilidade sobre todas as dívidas da igreja. Isso é uma responsabilidade de toda a igreja. Mas a própria igreja está fechando os olhos para isso. Então, eu estou cansado de te servir, Deus. Eu vou deixar de ser pastor. Não. É o temor do Senhor que nos faz permanecer de pé. É o temor do Senhor que aperfeiçoa a nossa santidade. Por mais que famílias como essa, que você levantou, que você lutou, que você ajudou a andar nos caminhos e até um certo tempo eles prosperaram, até um certo tempo foram curados, até um certo tempo foram abençoados. Aí depois essas pessoas começam a viver as suas vidas e depois criticam a igreja porque elas querem viver dissolutamente do jeito dela. Se o pastor fosse olhar para tudo isso, ele não andaria em santidade, ele não andaria em temor a Deus. O fato do pastor e de muitos estarem na igreja é por temor a Deus, né? Porque o temor, ele aperfeiçoa a santidade. Uma pessoa que não teme a Deus, não reconhece a majestade de Deus, logo ela não dura muito tempo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que diz a palavra do Senhor. O temor do Senhor é um freio contra o mal. Aqueles que temem a Deus, eles não temem aos homens. Então, diante de calúnias, de acusações, de mau caráter, de pessoas que querem destruir um homem que teme a Deus, ele não vai temer as situações. Ele não vai temer ao que lhe sobrevém ou que estão falando ao seu respeito. Por quê? Porque ele teme a Deus primeiramente. Ele sabe quem ele é diante de Deus. Então, o temor do Senhor é um freio contra o mal. Até diante desses homens, diante de pessoas, as pessoas que temem a Deus, elas vão refrear-se antes de praticar qualquer injustiça. Provérbios, capítulo 3, versos 7 e 8, vai dizer: não sejam sábios aos seus próprios olhos, antes temam ao Senhor e evitem o mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Então, o temor ao Senhor, ele traz saúde ao nosso corpo e vigor aos nossos ossos. Aí você diz: e por que Jó passou tudo isso? Nós vamos ver
no decorrer das aulas o porquê de tudo isso. Então, Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8, deixa bem claro que o temor do Senhor, o fato de nós evitarmos o mal, isso traz saúde ao corpo. E outros versículos vai dizer que o pecado apodrece e faz doer os nossos ossos. Alguns salmos de Davi, ele deixa bem claro que o pecado dele fez doer nos seus ossos, né? Isso não estamos generalizando no fator de que toda doença vem através disso. Amém, irmão? Estamos enfatizando o fato de você andar nos caminhos do Senhor, temendo ao Senhor. Isso vai curar não somente a tua alma. O Artemis está dizendo, pastora, quando oramos a Deus por mudança no nosso caráter, é o próprio Deus que nos muda. Ou ele cria situações em nossas vidas para que haja mudança. Deus não vai fazer, Artemis, o que você deve fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva cativo os pensamentos que te levam ao pecado. Mas se você não entregar ao Espírito Santo, não mostrar ao Espírito Santo o que te leva ao pecado, ele jamais vai levar cativo os pensamentos que te levam ao pecado. Então, Deus, ele não vai transformar o caráter daquele que não entrega a Deus. Então, o que Deus vai fazer para que isso aconteça? Vai vir situações, e essas situações, eu vou dar um exemplo de quem bebe. A pessoa era viciada em bebida. Aí ela diz, Senhor, muda meu caráter, eu não quero mais beber, eu não quero mais ser um cara viciado, eu não quero mais cometer isso. Aí Deus, beleza, então vamos lá. Aí vem um amigo dele, liga para ele, e aí hoje, vamos tomar mais um? Aí o que é que ele vai dizer? Vamos! E ele vai. Então uma pessoa dessa, Deus colocou a situação diante dele para que ele pudesse ser mudado, e ele tomou a decisão de não mudar. Então, Deus, ele leva cativo quando nós entregamos a ele os pensamentos, quando nós entregamos para ele os gatilhos. A nossa alma precisa mostrar ao Espírito de Deus aonde estão esses gatilhos. E esses gatilhos vão ser reconhecidos, não é de uma forma inconsciente, é de uma forma consciente. Já tem, a Bíblia chama isso de ciclo. E a pessoa vai passar tanto pelaquele ciclo, pelaquela mesma situação, que para Deus, se ela não sair daquele ciclo e daquela situação, é abominável. Por isso que o ciclo é abominável diante de Deus. Deus, ele não vai suportar mais a sua presença diante dele. Porque já veio várias situações que se tornaram ciclos em sua vida e você não saiu dela. E o próprio Deus a colocando para que você tome a decisão, porque você tem um livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, ele serve para que você tome decisões, e a decisão que você está tomando é de uma forma errada. Mas e as prisões? As prisões é fora de Cristo. Em Cristo eu tenho sangue libertador, em Cristo eu tenho o sangue que me conduz, eu tenho a verdade que é exposta para mim, dizendo para você está errado. Então eu preciso resistir ao diabo e ao pecado e fugir dele e me apegar a Deus. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. O Márcio está dizendo, eu estou pedindo a Deus o poderoso e já parei de beber, tem um ano. Glória a Deus pela sua vida. O Márcio está dizendo, minha esposa está contente, não brigamos mais. Aleluia! Isso traz cura para os seus ossos, para o seu corpo, né? Porque você está temendo a Deus nessa área, né? Então, Artemis, Deus não vai fazer um milagre no teu caráter. Por quê? Porque seria uma forma tola e inconsciente. Então, a qualquer momento de Deus, vamos dizer assim, de Deus levar a mudar o seu caráter sem que você tenha consciência. Deus só vai mudar o seu caráter de uma forma consciente. Né? Vai chegar um momento que você vai dizer, caramba, eu tô assim por conta disso. Porque no meu íntimo, um exemplo, eu não tenho temor, porque no meu íntimo eu sou orgulhoso, porque no meu íntimo eu obedeço mais a ira do que ao próprio Deus.
Aí você vai ter uma forma consciente, aí você vai dizer, eu preciso deixar isso, e eu preciso da próxima vez tomar uma atitude diferente. Então Deus traz uma libertação de uma forma consciente, por isso que Paulo fala de pensamentos cativos. É uma forma consciente, é a tua alma que vai levar o espírito para que o espírito leve cativo e que para você tenha consciência de o que te levava a pecar, os gatilhos do teu pecado e o que estava distorcendo o teu caráter. Aquele que teme a Deus, ele se deleita na santidade, na reverência. Aquele que teme a Deus procura agradar a Deus. Não por conta de medo ou de punição. Eu repito, as pessoas que andam em santidade por medo ou por medo de uma punição ou para ser abençoado, logo ela vai se irritar com a situação e vai jogar tudo para o alto. Né? Nós devemos temer a Deus porque nós reconhecemos o senhorio de Deus e queremos agradar a Deus. Então Jó era um homem que se desviava do mal e ele estava sempre se opondo ao pecado. Ele não apenas tinha temor de Deus, ele não apenas fugia do pecado, ele não transigia com o pecado, ele não dava as mãos para o pecado, né? Ele fugia literalmente, odiando o pecado, lembrando que o próprio Deus odeia o pecado, né? Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então nós, quanto mais próximo estamos de Deus, mais vamos odiar o pecado. Então, não é suficiente apenas não pecar. Eu conheço pessoas que passam anos da sua vida e não pecam, e depois elas voltam a pecar. Por quê? Porque são pessoas que não temeram a Deus. Elas fizeram por medo, elas fizeram por obrigação. A Bíblia diz que nós devemos odiar o pecado em todas as suas formas. Nós devemos fugir até da aparência do mal, né? É você olhar uma situação e dizer, será que Deus está naquele negócio? Essa aparência aí não está boa, não está soando bem, então fuja. Provérbios 8,13 diz assim, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, diz o Senhor, eu odeio. O temor do Senhor é odiar o mal, a sabedoria, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Deus está dizendo o que em Provérbios 8,13? Eu odeio a soberba, eu odeio a arrogância, eu odeio os maus caminhos, eu odeio a boca perversa. Então, o temor do Senhor está em odiar o pecado, né? Em reconhecer o senhorio de Deus. Quanto mais próximo estou de Deus, mais eu vou odiar o meu pecado, né? Então, o homem sábio e próspero era Jó. É possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter piedoso? Irmãos, eu conheço pobres que não têm caráter piedoso, mas eu conheço ricos que têm caráter piedoso. A Bíblia fala do cuidado que as escrituras apontam para relacionado ao dinheiro, né? A Bíblia manda você ter cuidado relacionado ao dinheiro, porque por trás do dinheiro existe um Deus. E Jesus chamou ele de Mamon. Mas a Bíblia não diz que ter dinheiro é pecado, ser rico. Não, a Bíblia não diz, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Então, se Deus é dono do ouro e da prata e ter dinheiro fosse pecado, Deus era o maior pecador. A Bíblia diz que o reino de Deus é riquezas, é saúde, é paz, é prosperidade. Então, se ter muito dinheiro fosse pecado, então, se está no reino de Deus de prosperidade e riqueza, está em pecado. Então, nós estamos olhando do dinheiro de uma forma errada.
Maria está dizendo, e quando você quer mostrar para outra pessoa que não tem o caráter formado em Cristo, esfrega o erro na cara, mas a pessoa insiste no pecado. Maria, quando uma pessoa transfere o pecado dela para outra pessoa, ela só está mostrando que ela ainda não mudou e não quer mudar. Quando uma pessoa quer mudar, ela nunca vai procurar um culpado pelo seu pecado. Ela sempre vai se arrepender e dizer, eu errei. Mas isso precisa ter uma consciência, que não é a aula hoje, que é aquela consciência que o Espírito leva cativo os pensamentos, né? O Espírito reconhece os gatilhos, a tua alma sabe onde estão os gatilhos que te levam ao pecado, a tua alma sabe onde estão as prisões, então ela não é vagabunda, ela não é prostituta, ela reconhece a presença do Espírito Santo e você começa a alinhar a tua alma com o Espírito Santo de Deus e ela vai levando para ele o que precisa ser mudado e o Espírito Santo vai levando cativo aquilo que vou entregando para ele. Por isso que Paulo fala tanto de mudança de mente. Mas quando eu procuro achar um culpado, que foi o que Adão fez, né? Foi a mulher que você me deu, isso significa que eu não quero mudança. Mas é uma questão de tempo para que essa pessoa reconheça. E o que vai acontecer? Ela vai entrar em ciclos, né? Para que ela perceba-se nesse ciclo aonde ela mais erra. E aonde ela mais erra é onde está o pecado dela, né? Por isso que é libertador quando nós saímos dos nossos ciclos na Bíblia, mas também é maldito quando nós permanecemos nele. Mas essa não é a aula. Vamos lá. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, 10. Vou repetir o versículo, para que você entenda com ponto e vírgula. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Então, o que é que o texto está dizendo? Ter dinheiro é pecado? Não, ter dinheiro não é pecado. O pecado está no amor ao dinheiro. Irmão, quem não dá dízimo tem amor ao dinheiro. Quem não oferta com alegria tem amor ao dinheiro. Por quê? A oferta que ela está tirando do bolso para ofertar está deixando o coração dela pesado. Poxa, mas eu dar isso aqui, né? Eu poderia não dar, né? Amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, ter dinheiro não é pecado. Uma vez, uma das famílias que saiu da igreja, que o Márcio citou, não, perdão, conhece, uma vez eu falei, a pessoa chegou para mim e disse que eu tinha que andar com simplicidade, ou seja, andar com simplicidade, andar com as roupas que eu tinha, rasgada, velha, roupa de malha, aquele negócio, sabe? A mesma roupa, né? Ao ponto de eu ficar com vergonha das próprias pessoas, porque eu não tinha roupa para vestir. E as pessoas achavam que eu tinha que andar daquele jeito. Mas aí, com o passar do tempo, você vê as pessoas sendo abençoadas dentro da igreja, andando de roupa de grife, de roupa de luxo, tem mais de 5 sapatos para usar, mas o pastor tem que usar o chinelo. Aí vai nos melhores salões, né? E cuida dos cabelos, mas o pastor não pode, porque o pastor tem que ser simples, irmão. E quando eu cheguei para essa pessoa e disse: olha, eu fui forjada em Deus na minha vida financeira. Eu perdi tudo que tinha, inclusive todos os meus móveis, todos, né? Quando eu fui ser pastora. Eu fui provada na minha fé. Então o dinheiro não vai me encantar. Irmão, se o dinheiro me encantasse, eu ia trabalhar para pagar minhas contas e para ter minhas compras dentro de casa e para ter o direito de escolher no mercado aquilo que eu poderia comprar. Se eu tivesse amor ao dinheiro, eu ia aparecer no serviço para o meu esposo, para ele trabalhar, eu ia dizer, vai trabalhar, né? Se eu não fosse uma mulher sábia. Né? Se eu tivesse amor ao dinheiro, eu ia aceitar os convites da minha mãe, de ter meu terreno, minha casa própria, montar meu negócio,
ia largar as dívidas da igreja. Eu ia pensar, não, o povo não está se preocupando com as dívidas da igreja, eu vou me preocupar? Eu vou ficar fazendo dívida para mim? Né? Mas eu cheguei para essa pessoa da igreja e eu disse, olha, Deus me forjou relacionado às finanças. E por Deus ter me forjado, o meu coração não está no dinheiro. Vocês já me viram na igreja de chinelo havaiano, porque eu não tinha outro. Vocês já me viram na igreja com uma roupa só, mas vocês também já me viram na igreja com uma roupa muito boa. Mas também já me viram na igreja com um sapato muito bom. Por quê? Porque Deus dá e devolve para a gente aquilo que nós devolvemos para Deus. E um dia eu entreguei tudo para Deus. E por eu ter entregue tudo para Deus, Deus ele vai um dia me devolver tudo que eu entreguei para Ele. Então, irmãos, o mal de tudo e o pecado não é você ter dinheiro. Você pode desejar ter dinheiro? Posso. A Fran pode desejar ter a melhor loja da Visconde? Pode. Ela pode colocar isso diante de Deus? Pode. Deve. Pessoas que saíram ricas e bem-sucedidas, não somente ricas, mas prosperando dentro da igreja, foram porque eu falei para elas, você precisa almejar uma vida melhor, você precisa almejar isso, você precisa almejar aquilo, você precisa lutar em Deus com isso, você precisa buscar, você tem o dom, e as pessoas começaram a correr atrás. Uns fizeram curso, outros, né, foram estudar, outros foram trabalhar, montando seu negócio, outros saíram de manicure para ser donas de salões. Então, por quê? Porque alguém chegou lá e disse, olha, você almejar por isso não é pecado. Pecado é o teu coração ficar lá, né? Então, irmãos, o amor ao dinheiro é que é pecado. Aí você diz, eu não tenho amor, mas dentro da igreja nós não estamos ricos, não estamos prosperando, porque o nosso coração está no dinheiro. Nós não temos coragem de ofertar, nós comemos do bom e do melhor em nossa casa e nem sequer se preocupamos com aquele que não está com nada para comer em casa. Nós estamos nos fartando e engordando, enquanto outros não estão e você não sabe nem a situação. Aí você diz, mas o pastor deve saber. Até sabe, até passa pela mesma coisa. Mas como que ele vai mudar alguma coisa? Se você não tem coragem nem de ofertar a casa do Senhor. Por quê? Porque o teu coração está no teu dinheiro. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus é abençoador, que Deus é aquele que quer trazer o melhor para as nossas vidas, mas o nosso coração não pode estar no dinheiro. Jó, ele era conselheiro e sábio. Pelo texto que percebemos, Jó tinha um lugar de honra. Jó 29, 19 diz que ele tinha um lugar de honra entre os seus companheiros. Ele não era só amigo, mas ele era conselheiro. Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Diante disso, cantem salmos, hinos, cantos espirituais com gratidão, ou seja, façam culto a Deus, né? Olha o que Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, eu estou nos caminhos do Senhor, eu tenho a palavra de Deus, ensinem, aconselhem uns aos outros com sabedoria. Um homem de Deus, irmãos, e uma mulher de Deus é a melhor pessoa para você pedir conselho. É importante ouvirmos os homens e mulheres de Deus, pois eles ensinam e aconselham com sabedoria. Quando as pessoas precisam de conselhos, eles iam até a casa de Jó, e Jó os aconselhava. Mas olha o que a Bíblia diz, que havia cessado essa honra que Jó tinha das pessoas. E ele mesmo diz que ele se tinha grandemente empobrecido. Olha o que o próprio Jó diz, a minha raiz se estendia junto às águas, era como uma árvore
junto à beira de um rio. O orvalho fazia assento sobre os meus ramos, ou seja, era uma árvore que era sempre regada. Minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam-me em silêncio e atendiam os meus conselhos. Olha o que Jó estava falando. Ele era um homem tão honrado, mas tão honrado, que as pessoas o ouviam e ainda esperava os conselhos de Jó. E olha o que ele diz: ainda quando me acabava as minhas palavras, eles não replicavam, e minhas razões destilavam-se sobre eles. Então era um homem que aconselhava com sabedoria, ao ponto das pessoas nem sequer replicarem as razões de Jó, né? Aí muitas vezes, irmãos, olha o mundo que nós estamos. Um pastor que tem vida com Deus, experiência com Deus, vai aconselhar a vida das pessoas, até referente ao que elas buscam espiritualmente, elas replicam. Ah, não, pastor, mas não é assim não. Não, pastor, eu não sou assim não. Não, pastor, não é bem assim não. A pastora diz: irmão, vem para o culto hoje. Não, pastor, mas eu não vou vir porque tem isso. Irmão, ouça o meu conselho, não replica as razões. Então, Jó era esse homem de tanta sabedoria que as pessoas não replicavam-lhe as suas razões. Elas esperavam em silêncio aquilo que Jó tinha para falar para elas. Então, o texto que nós lemos aqui, que Jó comenta, ele deixa bem claro que as pessoas tinham respeito e dedicação por Jó. E Jó também, pela sabedoria que saía da sua boca, porque um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus, ela vai aconselhar com sabedoria. Ela não vai falar mal do outro. Ela não vai se justificar culpando o outro. Ai, porque aquela igreja, porque aquele pastor, porque aquele irmão. Ai, é por conta disso que eu não faço mais isso. Não, ela não vai se justificar. Uma pessoa que anda com Deus, ela tem sabedoria para aconselhar as pessoas. E da sua boca saem palavras que agradam. Então, Jó, no capítulo 29, versículo 25, vai dizer que ele era como um rei, como um comandante de tropas. Jó era um líder de pessoas, ao ponto das pessoas virem atrás de seus conselhos, a qual Jó apontava o caminho a qual essas pessoas deviam seguir. Olha o que diz Jó 29, 25. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como um chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Ou seja, ao mesmo tempo, ele era aquele que consolava, que pranteava, ele foi sábio, conselheiro, rico, próspero, um homem de Deus, um verdadeiro amigo. Então, Jó era próspero, Jó era um homem mais rico de sua geração. Toda a sua fortuna é descrita detalhadamente. Ele possuía 7.000 ovelhas. Só de ovelha ele tinha uns 3 milhões de reais por aí. Aí 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tinha também muitos servos. Isso está descrito em Jó, capítulo 1, verso 3. Ele tinha muitos servos, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Olha como este homem era grande em riquezas. Acredito eu ser mais rico que o próprio Abraão. Então, quando Deus concede riquezas e bens a alguém, isso está em Eclesiastes, capítulo 5, 19. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém, o capacita para desfrutá-la da forma certa e aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Então, irmão, se Deus te deu um bom emprego, se Deus está te abençoando financeiramente, se Deus te deu coisas hoje que você não tinha lá atrás,
creia que Deus também vai te ensinar a desfrutar. Deus não vai te dar um carro para você fugir de todos os cultos no domingo e ir para a praia. Deus não vai te dar um emprego para você fugir da igreja e não mais desfrutar da tua vida com Deus. Deus, ele vai te dar as coisas, mas ele vai te dar ao ponto de você desfrutá-las da maneira certa. Ser feliz no seu trabalho, irmãos, e ser feliz em sua casa, isso é um presente de Deus. Então não faça do presente de Deus, né, uma desgraça na sua vida. A riqueza, muitas vezes, é um presente de Deus. Mas muitas pessoas pegam o presente de Deus e vão embora da presença de Deus. Malaquias capítulo 3:10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Então, a riqueza da igreja está na mão do povo. Aí Deus diz assim: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Derramarei sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, dar dízimos, irmão, nos torna pessoas abençoadas pelo próprio Deus. Por quê? Porque eu estou seguindo um princípio do próprio Deus, onde eu sou obediente à sua palavra, e onde o próprio Deus me abençoa, porque eu tenho guardado com retidão a palavra do Senhor no meu coração. Então, a vida de Jó refuta a ideia de que pessoas ricas não podem ser piedosas. Tá? A riqueza não é um pecado, e nem a pobreza é uma virtude, como pessoas, né, que estavam na igreja se enriquecendo, a última família também que estava, né, quer o bom e do melhor, mas queria que o pastor e a pastora se danassem, né, se estourasse todinho, né, são pessoas ambiciosas, irmãos. Então a riqueza não é pecado, mas a pobreza também não é virtude, não. A riqueza é uma bênção, é Deus quem fortalece as nossas mãos para o nosso trabalho, para que possamos adquirir riquezas. Riquezas e glória vêm do próprio Deus. Mas o diabo pode dar riquezas? Pode. Ele vai dar, mas a hora que ele quiser, ele vai roubar, matar e destruir, ou vai querer alguma coisa em troca. No mínimo, a tua salvação e a tua vida com Deus. Né? Então, a riqueza, ela pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. A Simone está perguntando: pastora, é errado não ter o desejo da riqueza financeira, mas também não ter o desejo da pobreza? Olha, se você não tiver o desejo de enriquecer-se em Deus, o filho do diabo vai ter. Aí ele vai enriquecer, vai ter do melhor dessa terra, vai olhar para você e ainda vai zombar de você, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos almejar tudo que tem em Deus, e riquezas também tem em Deus, né? É pecado eu querer desejar o tempo inteiro ser rico, querer isso para a minha vida. Alguns textos vai dizer que sim, né? Porque a pessoa está preocupada só com aquilo. Mas aqui você está colocando, mas também não deseja a pobreza. Isso é um versículo bíblico que o próprio Salomão fala, né? Dai-me um coração ao ponto de receber as tuas bênçãos. Salomão vai dizer: dai-me o suficiente e abundante para que eu viva bem, sem necessitar de nada. Para que o meu coração na pobreza, ou seja, quando não tiver nada, não reclame e não se esmureça. Então, o próprio Salomão vai nos ensinar a pedir o melhor dessa terra, e ele mesmo fala: mas também não peça a pobreza para que o seu coração não murmure. Então, ele pede uma vida estável diante de Deus, tá? Então, isso é bíblico, tá? Então, Jó tinha uma plena convicção de que Deus havia cercado sua vida e sua família com a muralha de proteção. E o próprio Satanás
viu essa muralha de proteção, que ele chega diante de Deus e diz: você colocou uma cerca protetora em volta dele. Jó, ele tinha certeza que os seus bens haviam se multiplicado na terra, não apenas por causa da sua experiência administrativa ou do seu trabalho. Tem pessoas que não dão dízimo nem oferta e nem ajudam os pobres, porque ela acha que aquilo é dela. Eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz, é meu, né? Eu não tenho obrigação nenhuma, acho que não tem nada a ver. Então, Jó não. Jó, ele sabia que toda a riqueza, todos os seus bens, todo o seu trabalho não vinha somente dele, mas vinha do Senhor. Ele não confiava simplesmente nas suas experiências administrativas, mas, sobretudo, ele acreditava que Deus o havia abençoado e aquilo era uma obra da mão do Senhor. Muitas pessoas sem dimensões da eternidade têm sua vista obscurecida pelas coisas temporais e passageiras dessa terra. Portanto, elas se deixam dominar pela avareza, tá? Muitas pessoas têm sim avareza no seu coração, por isso que elas não conseguem ser dizimistas, ser ofertantes ou ajudar ninguém. Ela ajuda uma vez por ano e olhe lá, né? E nem sequer perguntam, tá precisando de alguma coisa? Por quê? Porque são avarentos, elas querem guardar para si, né? E pessoas como essa, elas têm sua vista obscurecida, então elas conseguem ver somente aquilo que é terreno, temporal, passageiro, que é delas. Elas não conseguem ver o que vem do Senhor. Em Lucas 12:15, Jesus falou da parábola de um jovem rico, e ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. O avarento é o quê? É uma pessoa que ela vai reter o que tem. Ela não dá uma oferta maior porque é avarento. Ela tem uma nota de 10 e uma de 2. Ela pega a de 2 porque é avarento, que ela quer guardar para si. Salomão vai falar disso. Quem muito guarda para si, empobrece, não enriquece. Por quê? Porque é avarento. O avarento, ele vai ajudar um pobre uma vez por ano, mas depois ele não está preocupado. Ele acha que um quilo de arroz ou um pão que ele deu há 5 meses atrás, a pessoa ainda está se sustentando com aquilo. Ele não oferta na casa do Senhor porque ele acha que não é obrigação dele. Ele é avarento, ele acha que se ele guardar para ele, ele vai enriquecer. E a Bíblia diz, muito pelo contrário, vai empobrecer. E o próprio Jesus vai dizer, não guardem para si. Não seja um avarento, porque quem guarda para si é um avarento e não possui abundância. Não consiste a abundância em guardar. O próprio Jesus fala isso em Lucas 12:15. Então, a Bíblia revela que a avareza tem sido um obstáculo para muitas pessoas alcançarem a salvação. Jesus falou de um jovem rico que chamou Jesus de bom, e ele disse que cumpria todos os preceitos e todos os mandamentos, e Jesus disse, tem uma coisa no teu coração, você é avarento, você precisa largar, né, o amor ao dinheiro. Ele simplesmente deu as costas e continuou seu caminho, ele recusou a salvação, porque realmente ele não queria largar, não que Jesus mandou ele largar, mas mandou largar a avareza. Você pode ver uma pessoa que perdeu a sua salvação por ser avarento, ele cobiçava o dinheiro, Judas Iscariotes. Você vê outra pessoa que perdeu a salvação por mentir para Deus, trazendo uma oferta que ela poderia ter trazido outra, Ananias e Safira. Você pode ver outra pessoa que perdeu a salvação, 1 Timóteo 6:9 e ao 10, Paulo exorta Simão, o mago, um avarento, também perdeu a sua salvação. Então, quando nós somos avarentos e guardamos a riqueza para nós, com medo de perdê-las, nós podemos perder a nossa salvação. Porque onde está o teu coração é onde está o teu tesouro. Salmo 62:10 vai dizer, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nela o vosso coração, né? Então,
Que lugar o dinheiro tem ocupado na sua vida? O presente que veio do Senhor para você, o que ele tem ocupado na sua vida? Tem sido um tropeço ou tem sido motivo de gratidão e desfrute diante do próprio Deus? Porque se tem sido diante da sua vida, esquece. Jó era um homem realizado em sua vida financeira e em sua vida familiar, em seu relacionamento com Deus. Contudo, a sua prosperidade não estava estabelecida somente no ter, mas no ser. Independente se Jó passou pelo momento de não ter, mas ele não deixou de ser próspero. Ele passou pelo momento de não ter riquezas, mas ele não deixou de ser próspero por conta do seu coração, tá? Um homem de profunda piedade pessoal. Esse era Jó, um homem dedicado à família. Jó era um homem próspero, feliz, mas a sua maior riqueza era a sua família. No mundo oriental, ter uma família grande, ainda hoje, é um sinal de bênçãos de Deus. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são carregados pelos pais, são lançados rumo ao seu alvo certo. Jó, capítulo 1, verso 4, diz que os filhos visitavam uns aos outros, ou seja, eles tinham comunhão, eles viviam em unidade, não é igual a alguns crentes, né, que diz que, pastor, tô com você, viu, tamo junto, mas não aparece no culto. Pastor, tô com você, tamo junto, mas não aparece em uma live. Pastor, tô com você, viu, tamo junto. Aí o pastor tá pedindo ajuda financeira para pagar as contas da igreja e ele tá lá dando uma de surdo. Então, irmão, ter unidade, ter comunhão, é estar juntos, tá? E os filhos de Jó estavam sempre juntos, ao ponto de visitar uns aos outros. E cada vez que um deles fazia um banquete, convidava também as suas irmãs para comerem e beberem. Vamos abrir um parênteses. Comer e beber aqui no nosso mundo, né, no nosso país, na nossa cultura, é festa, é bagunça, é bebedice, mas aqui estamos falando de festas santas, de banquetes, de pessoas prósperas, tá? Que comiam e bebiam por ser prósperos, de festejar aquilo que Deus dava. Aquelas mesas que nós fazemos na igreja, nós tomamos vinho, nós bebemos, nós comemos, nós estamos festejando, tá? Então, eram festas nesse nível e nós precisamos aprender a celebrar em família. Precisamos cultivar amizades na família. Quanto mais rica é uma família, mais os filhos têm a tendência de se afastar um dos outros. Não é verdade? No mundo em que nós estamos vivendo, quanto mais ricos, mais eles brigam, né? Ao ponto de filho matar pai, pai matar filho, de irmão matar irmão por conta de riqueza. Mas a família de Jó não, era uma família que foi criada nos caminhos do Senhor. Os filhos de Jó não eram assim, eles tinham tempo para estar juntos, eles tinham tempos para festejarem juntos nos seus aniversários, né? A Bíblia deixa bem claro, em suas datas, em seus dias, eles comemoravam juntos, cada um deles, convidavam uns aos outros, eram unidos, eles se amavam, né? A riqueza não os dividiu. Então, Jó tinha tempo para ensinar isso aos seus filhos. Jó teve tempo para cultivar esse vínculo de amor e manter os seus filhos unidos. Então, qual foi o processo usado por Jó para manter seus filhos unidos? Colocá-los perto de Deus, tá? Detalhe, criança aprende vendo. Ele não aprende só quando você fala. Ele aprende mais vendo. Então, se o teu filho te vê buscando a Deus, te ver indo à casa de Deus, ou você o levá-lo a fazer como Jó levava os seus filhos, você está ensinando da maneira certa. Jó orava pelos seus filhos ao ponto de oferecer sacrifícios de holocaustos,
Jó exortava seus filhos para não pecarem contra Deus. Então Jó era um homem moralmente piedoso. Jó, capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: uma das características de Jó era de que ele era um homem piedoso e moralmente piedoso, era temente a Deus. Olha o que diz: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia, seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Tá? Jó fazia junto com seus filhos e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de cada um deles. Caso pecassem em seus corações ou blasfemassem contra Deus em seus corações. Então Jó era um homem que verdadeiramente um sacerdote do lar, que santificava toda a sua casa diante de Deus por meio da intercessão. Ele entendeu que a salvação vinha por meio, a purificação vinha por meio do sangue. Então ele oferecia holocaustos a Deus. Ser temente a Deus não é ter medo de Deus, mas muito pelo contrário, é reconhecer que Deus é Deus, né? Não é o que fazemos ou deixamos de fazer algo, não, porque temos medo de Deus, mas por reconhecer que Ele é Senhor. Ser temente a Deus é ser dependente de Deus, é negar o convite feito pelo inimigo e dar a Deus o que é de Deus. Então Jó, ele tinha uma vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha para com a sua família. Ele se colocava na brecha para interceder a favor deles. Ele lutou não apenas para dar prosperidade, bem-estar, bom colégio, boas vestes para os seus filhos, não. Ele se preocupou com os valores morais dos seus filhos. Ele se preocupou com os valores íntimos dos seus filhos, né? Quantos filhos nos surpreendem os pais? Porque você não conhece o íntimo do seu filho, porque nós nos preocupamos com o exterior, nós nos preocupamos com a forma que ele está se conduzindo no seu exterior, mas nós esquecemos daquilo que está no seu íntimo, que é o que os leva a pecar. Então Jó foi tão grande sacerdote dentro da sua casa, que se preocupava até com o que estava no seu íntimo, no íntimo dos seus filhos. Eu vou oferecer um holocausto a Deus, um sacrifício. Caso meus filhos em seu coração, ou seja, no seu íntimo, não blasfemou contra Deus. Contudo, este homem ele batalhou para ver os seus filhos caminhando no temor do Senhor. Jó não era apenas um conselheiro de pessoas de fora, ele era um intercessor da sua família. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de cada um deles, caso algum deles em seu coração estivesse blasfemado contra Deus. Então, Jó realmente se preocupava com a salvação dos seus filhos. Diz o texto que Jó oferecia sacrifício de acordo com o número de cada um deles. Jó, ele foi semelhante a Abraão. Ele tinha um altar em sua casa. Detalhe, Davi deixa isso bem claro, que os filhos são como plantas em volta da nossa mesa e a esposa como árvores em volta da nossa casa. Isso significa que a nossa casa é um altar a Deus, aonde os nossos filhos devem louvar a Deus. Então veja que Jó era um sacerdote do lar. Ele sabia que os seus filhos precisavam estar debaixo do sangue que retira todo o pecado. Jó sabia que a remissão dos pecados tinha que ter derramamento de sangue. Então, eles podem receber todas as honras, todas as riquezas da terra, podem ser bons advogados, bons médicos, bom no que for. Se eles não forem os cidadãos do céu, nada disso vai ter proveito.
Então Jó, ele se preocupou com a santificação dos seus filhos. O texto bíblico deixa bem claro que Jó chamava os seus filhos para santificar. Jó exercia forte influência sobre a vida dos seus filhos. Ele os chamava. Jó era proativo. Ele não esperava ser acionado. Ah, pai, é que eu preciso te confessar um negócio. Eu preciso que você saiba. Não, ele não esperava. Ele era proativo. Ele tomava a iniciativa. Jó não descansava enquanto não oferecia sacrifício em favor dos seus filhos. Jó se preocupava com a intimidade dos seus filhos para com Deus, né? Jó 1,5 diz: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Por isso ele oferecia os holocaustos a Deus. Jó se preocupava não apenas com a vida exterior dos filhos, mas com os sentimentos do coração, né? Quantos de nós estamos deixando nossas filhas andarem com decotes ao ponto de mostrar a sua intimidade para o mundo? Quantos de nós estamos deixando os nossos filhos verem e ouvirem coisas que estão expostas ao pecado, ao ponto de não nos preocuparmos, porque achamos que isso é crescimento? Crescimento e maturidade está em sabedoria e conhecimento de Deus. Talvez a prosperidade pudesse levar os filhos de Jó a amar o dinheiro e as coisas da terra, mas Jó fez questão de levar os seus filhos a amar a Deus. Por isso que quando os filhos de Jó morrem, irmão, você não vê Jó se lamentando, porque ele sabia a certeza e a garantia da salvação de que seus filhos estavam em Deus. Os pais precisam estar atentos, irmãos, não apenas na aparência, na conduta exterior dos filhos, mas, sobretudo, na sua vida íntima. Muitas vezes nós não nos preocupamos com isso e falamos a salvação é individual, mas enquanto eles estão na nossa casa, isso é uma responsabilidade do nosso sacerdócio. Nós precisamos aprender a colocar no altar de Deus os nossos filhos e as suas causas. Precisamos ser como Ana, devolver os nossos filhos para Deus. Jó não apenas orava pelos seus filhos, né? Quantos pais estão, irmãos, isso eu acho um absurdo. Quantos pais entregam seus filhos a uma vida sexual ativa na juventude, sabe que o carinha está pegando a coisa que ele tem de mais precioso em casa, a virgindade e a pureza da sua filha, e não está nem aí. Quantas mães sabem que suas filhas estão nessa situação, mas acham isso normal, não estão nem aí, porque acham que os filhos estão crescendo. Repito, isso não é crescimento, isso é uma vida dissoluta, sem Deus, sem temor a Deus, aonde tem suas consequências. Então Jó não apenas orava pelos seus filhos, ele perseverava juntamente com os seus filhos. Jó era um homem de oração. Irmão, eu sou mulher, mas eu pergunto para o meu filho se nos pensamentos dele ele está bem, ou se ele não está tendo pensamentos pervertidos, ou a tendência de cair para o mal. Eu pergunto. E ele é sincero: mãe, às vezes vem os pensamentos, às vezes vem umas coisas e a gente ora junto. Eu sou mulher, eu estou falando isso porque talvez você pense, eu sou mulher, eu não sou sacerdócio, mas como mulher eu tenho obrigação de ensinar, porque diante da Bíblia a mulher é como uma Torá, ela é que ensina. Então, o pai é o sacerdócio intercessor, né? Pode ver que quando um homem se levanta numa casa, ele levanta toda a sua casa. E Jó era este homem que levantou toda a sua casa diante do Senhor. A sua prosperidade não consistia em bens materiais, mas a sua prosperidade consistia em estar diante do Senhor, buscando o crescimento de
toda a sua família e não somente do que ele tinha. A prosperidade de Jó estava no altar de Deus que ele tinha dentro da sua casa. Eu convido você, como Romanos, capítulo 12, a santificar a tua casa hoje, a fazer da tua casa um altar a Deus, ao Deus vivo. E a partir de hoje, fazer da tua casa um lugar de adoração, de louvor e de santificação. Aí, irmão, você vai para a igreja já falando em língua estranha. Você vai para a igreja já cheio do poder de Deus, porque a tua casa é um altar ao Senhor. Amém? Nós aprendemos um pouco com Jó hoje. Semana que vem nós vamos para a terceira aula e nós vamos aprender a respeito da realidade de Satanás. Então, não perca a aula da semana que vem. Irmãos, vocês que vão para o culto à noite, a Lucy deve ter alguma coisa mais importante para fazer ou está enferma, disse que não vai, mas você que vai, eu quero convidar você a ir para o culto hoje, ao sair da tua casa. Saia falando língua estranha, vai orando em línguas para a igreja, tá bom? Você que vai para o culto hoje, vá orando em línguas estranhas, vá em espírito de oração, tá? Se vai com a esposa, não vai falando dos acontecimentos, não. Vai orando a Deus e colocando a tua vida no altar de Deus, porque hoje o culto vai ser uma bênção, amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e que neste dia você possa fazer como Romanos 12, santificar a tua casa e que o governo do Senhor esteja sobre ela. Deus abençoe, uma ótima semana, até mais tarde. A Simone está agradecendo ao Marcelo Silvia pela disponibilidade no conhecimento digital. Tá aí, Marcelo. Deus abençoe. Fiquem com Deus.